Este programa tem o patrocínio de TAP Portugal. Boa noite, seja muito bem-vindo à ronda comunitária desta semana. Este programa é transmitido pela SIC Internacional todas as quartas-feiras neste horário. Hoje temos para lhe mostrar a visita de um grupo de elementos relacionados com o setor das frutas e vegetais que participaram numa convenção em Nova Iorque e que vieram visitar um supermercado étnico aqui em Newark. Vamos falar ainda do estado do bairro Leste, traçado pelo vereador Augusto Amador, algumas novidades interessantes, ainda os 60 anos da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, um marco importante na nossa comunidade, e também os 90 anos do jornal luso-americano, também um marco histórico na comunidade portuguesa dos Estados Unidos. Já a seguir. Um grupo de empresários ligados ao setor de alimentação, sobretudo das frutas e vegetais, esteve em Newark para visitar um supermercado étnico e saber quais as preferências do consumidor por este tipo de produtos. Visitaram o supermercado do Seabra Foods, na Chestnut Street, e tiveram a oportunidade, assim, de conviver mais de perto com esses produtos étnicos que são tanto do gosto daqueles que os consomem. Nós estivemos presentes. O supermercado Seabra Foods, na Chestnut Street, recebeu a visita de várias dezenas de produtores de frutas e vegetais de toda a América, que aproveitaram uma convenção nacional do setor para visitar um supermercado étnico. A visita foi guiada pelo presidente do grupo, António Seabra, e também por outros responsáveis da organização. O grupo ficou surpreendido pela positiva em função dos produtos e artigos étnicos e a sua capacidade de apresentação. Os pastéis de nata, os enchidos, bacalhau, o pão, mereceram atenção redobrada por parte dos visitantes. New York Produce Show, so it's the 9th annual convention. It's for the New York metro area, and it's sponsored by the Eastern Produce Council and Produce Business Magazine, which are very well known in the industry. I'm from California, so I come here to meet all my friends from the New York metro area, people that are wholesalers, people that are supermarket owners, different growers, and it's an opportunity to network. What you saw here at this ethnic market surprises you, or is this all right? Well, actually, I'm in the exotic fruit and vegetable business in Southern California, and I was showing the owner of this market some of the produce items that we sell and have imported, but I'm really happy to be here. I didn't know there was a specific focus on Portuguese consumers, supermarket, and Brazilians here and in Florida, and I mean, it's fantastic. Fantastic. Did you enjoy it? Thank you very much. Yes, what I really love about it is it's a family business. So I'm in a family business. So I was talking with Antonio, and you know, it's he and his wife and his 3 sons, and it's my mother, who's 95, me and my sister, my 2 daughters, and then our whole family of employees. Family business is different, right? Yes, and I think family business is the future. You know, it really is where businesses grow, and people have the heart when they're in a family business, and sometimes when you're in a big corporation. Even in the big cities? Oh, absolutely, absolutely. Like Los Angeles and Yeah, well, I'm from yes, and there are many family businesses, and actually probably most of the big multinationals got started as family businesses. There's a lot to discover yet in metro fruits and vegetables, exotics at least. A lot to discover? To discover, yeah. Oh, absolutely. So 57 years ago, my mom brought the kiwi fruit to America from New Zealand, and since then we've actually introduced more than 200 new fruits and vegetables to American consumers. You have to go to Portugal to find out. I can't wait to go to Portugal. As a matter of fact, I've already have a basket. The owner here has gotten a basket for me, and I'm gathering some Portuguese authentic food items to take to my
purple sweet potato grower in California who's actually Portuguese. The biggest sweet potato grower in California is Portuguese. He is. His name is Manuel Vieira. Yes, Manuel. Yes. Do you know Manuel? Yeah, very well. I'm a good friend. O mercado étnico obriga a uma procura e abastecimento constantes por parte do grupo, sempre com o objetivo de servir mais e melhores as comunidades portuguesas e outras nos Estados Unidos. O estado do bairro Leste é sempre ansiado pela grande maioria dos investidores e do público em geral. O vereador do bairro traçou assim, no restaurante Mediterranean Manor, o estado do Ironbound, ou do bairro Leste, mostrando alguma das iniciativas citadinas, urbanas, sobretudo as residenciais e comerciais, que estão a ser construídas e que serão inauguradas no ano de 2019, este ano, portanto. Estivemos lá para conhecer os projetos e saber o que vai acontecer no bairro nos próximos meses. Augusto Amador apresentou no restaurante Mediterranean Manor o estado do bairro Leste. Na sua apresentação, o vereador deu a conhecer as próximas iniciativas urbanas, comerciais e residenciais, na presença de alguns dos construtores responsáveis pelo desenvolvimento. Deu também a conhecer alguns projetos municipais, como o estádio do Ironbound, o complexo desportivo da East Ferry Street e outras iniciativas que deverão ser inauguradas este ano de 2019. Augusto Amador, o Ironbound, ou bairro Leste, continuam a ser a menina bonita dos investidores americanos que querem investir em algo positivo aqui no Ouro? Sim, agora mais do que nunca, porque o mercado em Hoboken, em Jersey City, ficou de uma certa forma saturado. E o que está a acontecer em Harrison, por exemplo, com a construção dos novos empreendimentos residenciais, dá-nos a entender que as pessoas preferem conveniência e custo. O que está a acontecer com o Ironbound, devido à localização da estação de caminho de ferro, é um sinal de que as pessoas, a próxima forte imigração que vamos ter é uma imigração interna, pessoas que vêm de fora, especialmente de Nova Iorque, e querem vir viver para o Ironbound. O trabalho que tem sido feito ao longo destes anos para manter esta comunidade forte e fazer desta comunidade uma verdadeira comunidade, também lhes oferece garantias em termos do investimento que está a ser feito. Ainda agora tive numa reunião em que estavam 3 ou 4 investidores que me disseram exatamente a mesma coisa, que o investimento no Ironbound vai ser uma realidade. O que nós não podemos deixar de acautelar, vá lá, em termos de futuro, é aquelas pessoas que não podem usufruir das rendas e do custo de vida que vai acontecer. Agora há uma coisa, mostraste no estado da cidade uma quantidade de edifícios de habitação, áreas comerciais e residenciais, mas não se falou nas infraestruturas, espaços verdes, trânsito, escolas. Como é que isso vai ser? Falou-se um pouco. Já conseguimos construir 2 escolas novas, toda a gente sabe, a South Street e a Oliver Street. Estamos na fase da reconstrução, vá lá, do estádio do Ironbound, finalmente arrancou. A construção do ringue de patinagem e o ginásio de futebol salão do Hayes Park East. Estamos também na fase da reclamação da zona ribeirinha, que é, quanto a mim, a parte mais importante desta comunidade, porque construir apartamentos, construir espaços de habitação, sem realmente ter esta infraestrutura toda construída, não vale a pena, porque as pessoas não vêm para cá. Vai ter que ser revisto. Exatamente. Num projeto que a cidade vai apresentar agora de mudança da construção, da altura de construção dos prédios, eu exigi que essa mudança fosse feita com a necessidade que temos também de zelar pelas infraestruturas da cidade. E nessas infraestruturas estão incluídas as escolas, o trânsito e tudo o que tem a ver com a construção nova que está a ser feita. Ainda na última reunião do Conselho Municipal tive a oportunidade de falar sobre um grande projeto que vai ser construído na Delancey Street e
e batalhei muito para que esta comunidade não fosse esquecida nos benefícios que podem vir da construção de um projeto daqueles. Em questão à altura dos prédios, vamos continuar a manter os 12 andares para um lado, na ferro e os 5? Meia milha da estação de caminho de ferro, especialmente para atrair um tipo de pessoa que possa vir viver para esta comunidade, os prédios terão a altura de 145 pés, que é aquilo que estava proposto, com umas garantias enormes, em termos de espaços verdes, garagens, estacionamentos, com tudo o que é necessário para que não seja perdido o caráter desta comunidade. Na Ferry Street mantemos os 5 andares, não é? Sim, os 5 andares na Ferry Street, e não pode construir mais do que 5 andares para além de 100 pés de distância da Ferry Street. Pode construir os 5 andares na Ferry, mas a parte de trás, noutras ruas, como a Quarter Street, Market Street, já podem ter os tais 12 andares. Exatamente. O que eu tenho batalhado desde o princípio, é que não podemos perder o caráter desta comunidade, a maneira como esta comunidade é. Porque construir espaços como, por exemplo, Harrison está a fazer, sem ter uma comunidade que apoie a construção que está a ser feita, não resulta. E o que vai resultar cá é exatamente, e a razão porque as pessoas estão a vir para cá e investem cá, é porque há uma comunidade já criada. Há outra realidade, Augusto, é que cada vez há mais gente para habitar as cidades e as cidades não podem crescer na horizontal, têm que crescer na vertical, como estamos a ver. Portanto, edifícios mais altos é a única possibilidade para os próximos 20 anos. Exatamente. E eu costumo dizer que a imigração dos anos 60 e 70 dos portugueses não é a mesma, mas foi o motor de arranque de toda esta renascença que está a acontecer. E nós não podemos ignorar isso. Deve-se todo este movimento que está a ser criado em termos de investimento nesta cidade, não só no Ironbound, mas nesta cidade toda, tem a ver com a forma como os portugueses investiram, trabalharam, se sacrificaram para que hoje esta cidade seja uma cidade bastante apetecível em termos de vida. Uma última questão. Eu tenho falado com muita gente em casas de uma família na Ironbound, e 2 famílias, e que decidiram mudar para edifícios, como já disse, arranha-céus, pela simples razão que já não estão tão adaptados como estavam outros imigrantes no passado, a outras mordomias, benesses que eles têm, como elevadores, garagens internas, máquinas de lavar roupa, etc. Portanto, também essa imigração, a nova, está a mudar. E isso faz mudar o próprio bairro. Exatamente. Como toda a gente sabe, a imigração portuguesa parou. A imigração que temos tido ultimamente é a imigração equatoriana e brasileira. E aquelas preocupações que nós tínhamos quando imigramos, preocupações de família, preocupações de jardim, preocupações com hortas, está a desaparecer também, porque a segunda geração já não pensa nessas coisas, pensa em conveniência e custo, e nós temos que corresponder aos anseios dessa geração nova. Ótimo. Falaste do High Street complexo desportivo, quando é que está previsto que possa estar completo? Em setembro do próximo ano. O ringue de patinagem está pronto em agosto. Já começaram as obras, tanto no ringue de patinagem como no estádio do Ironbound. Tínhamos um problemazito pequeno em termos de financiamento daquilo que nós chamamos o press box, que é a parte de cima. Esse problema foi solucionado e as obras arrancaram, e eu espero que em setembro do próximo ano o campo Eri Moraes está aberto ao público. Recentemente tiveste um diferendo com o teu candidato nas últimas eleições. Isso levou a que ele colocasse um processo em tribunal alegando fraude nas eleições. Isso foi tudo a tribunal e ele próprio, o teu candidato, retirou a queixa. Como é que tu viste toda essa situação? De uma forma bastante calma, porque, em princípio, nós não fizemos nada de mal. A questão que ele levantou tem a ver mais com potenciais irregularidades feitas pelo condado do que fraude da nossa parte. E numa das sessões que nós tivemos com o juiz, em que deviam ter aparecido cerca de 20 pessoas que foram
notificadas pelos tribunais, apareceram 3. E nessa reunião foi logo dito que potencialmente não havia caso, potencialmente ele ia perder o caso, porque nunca houve um caso. Houve sim uma potencialidade. Houve um não caso. Houve um não caso e houve uma necessidade de justificar que se gastaram $500 mil em 2 campanhas. E essa necessidade que ele teve de mostrar aos apoiantes dele obrigou a ir para tribunal. Mas, quando nós vamos para tribunal numa questão, temos que ter a certeza absoluta de que estamos no lugar certo e a fazer a coisa certa. Ele nunca teve isso porque nunca houve caso. Houve uma série de alegadas acusações da parte dele. Nós, inclusivamente, eu creio que tudo aquilo que fomos acusados foi cometido pelo lado dele e as pessoas é que decidiram no fim. O trabalho que tem sido feito desde há 20 anos, esta parte, deu uma garantia àquelas pessoas que votaram, especialmente à grande maioria daquelas pessoas que se lembram do que este bairro era há 20 anos e do que é hoje, e, portanto, nós tivemos a consciência tranquila desde o princípio e, no fim, ele ter retirado a queixa justificou todo o empenho e o trabalho que nós fizemos. No final desta apresentação, o vereador confraternizou com os presentes e prometeu desenvolvimento e infraestruturas que irão assim acompanhar o urbanismo do bairro no decorrer do ano de 2019 e também de 2020. A Igreja de Nossa Senhora de Fátima celebrou 60 anos de existência. É mais uma década, 6 décadas ao serviço de uma comunidade, de uma organização que assim concentrou a reunião de pessoas, familiares, famílias inteiras e gente que chegou às comunidades com aspirações, com desejos e com ambições. Ali se encontraram, hoje continuam a frequentar a igreja, mas apenas 20% dos iniciais frequentam esta paróquia, porque já não residem na cidade de Newark. Mas é um marco importante que nós reconhecemos também. Decorreram no Salão da Igreja Paroquial de Newark as celebrações do 60º aniversário da paróquia Nossa Senhora de Fátima. Mais de 3 centenas de convivas marcaram presença neste evento, entre elas diversos membros de outras paróquias que assim se associaram a estas importantes celebrações. Padre Ferreira, são 60 anos de vida de uma paróquia. Não é fácil quando sabemos que já passaram várias gerações e que a igreja foi o sítio onde os portugueses, quando chegavam cá, se encontravam com outros portugueses. E depois, mais tarde, outra imigração, a brasileira, a hispânica também. As pessoas encontram sempre na igreja a direção, o refúgio, o caminho. E isso é muito importante porque hoje celebramos esse caminho, não é? Somos a igreja peregrina. E a igreja de Nossa Senhora de Fátima é a imagem de uma igreja peregrina que caminha com uma identidade que é a identidade portuguesa, com a sua fé, com a sua beleza, com a sua riqueza espiritual e humana, enfim, uma igreja que tem uma história de muita beleza, de muita garra, de muito compromisso, e estamos celebrando isso, estamos celebrando a fé de um povo que caminha ao encontro do Senhor, mas caminha com a sua própria identidade, com a sua própria beleza, com a sua própria riqueza, com a sua própria cultura, com a sua própria expressão cultural e assim por diante. Ou seja, é algo de bom para celebrar, algo de belo para celebrar, exatamente tudo isso. É importante quando os primeiros peregrinos chegavam aqui, há 50 anos atrás ou há 60 anos, a primeira coisa que perguntavam é onde é a igreja? Porque era exatamente esse o caminho a seguir. E 60 anos passados, esta igreja só tem tido sucesso, porque tem continuado a manter a fé, ao mesmo tempo tem também continuado a manter a tradição e as raízes das comunidades que a frequentam. Isso é uma alegria muito grande para si, que é o padre. Para mim é sempre motivo de ação de graças, de louvor a Deus, porque me sinto feliz. E eu creio que o povo se sente feliz de ter um espaço espiritual que eles podem manter essa comunhão com Deus,
essa comunhão com os irmãos. A paróquia Nossa Senhora de Fátima foi fundada em 1958 por um grupo de portugueses residentes em Newark, tendo por primeiro pároco o saudoso Padre Capote. Ao longo das 6 décadas de existência, a paróquia serviu como uma segunda casa para todas as famílias portuguesas. Presentemente, somente cerca de 20% dos seus paroquianos são residentes em Newark. Mas o espírito de família e o papel fundamental da Igreja faz com que muitos, mesmo residindo noutras áreas, continuem a convergir e a fazer parte desta organização. A festa contou também com a excelência do serviço gastronómico do restaurante Valença e a animação musical do duo Primavera. Hoje é dia de festa, então as nossas almas, para a grande Nossa Senhora de Fátima, uma salva. Outro marco importante é o jornal luso-americano que celebrou durante o mês de novembro os seus 90 anos de existência. E foi esta publicação homenageada pelo grupo Newest Americans, com a realização de um cocktail que teve lugar no One's Building em Newark. É um programa que define assim, e pode ser visto na internet, o trabalho realizado por muita gente numa publicação que é, indiscutivelmente, a maior da diáspora. Newspaper is a thing of the heart, and this was what my father felt. You know, he could have gone into some other business where you make money, but his heart was in being near the people that he could help. Who were these people? They were Portuguese immigrants. The Luso-Americano newspaper been in my family for 90 years. We cover Portuguese communities from California to Florida to New England. We're probably the only bi-weekly Portuguese newspaper in the world. My father was born in the island of Madeira in Portugal, and he came over here when he was 20 years old. My mother's background is from the Azores Islands. Newark, New Jersey had a lot of factories, so they just followed the crowd. This section here is called Ironbound because it's bound by the railroads. This particular area is known among the Portuguese communities as the capital of Portugal in the USA. Portuguese are really patriotic, and they've really kept concentrated neighborhoods where the culture is retained. The Portuguese really have a strong sense of, they call it saudade. It's like longing for their country and their culture. We are trying to preserve the culture, the language, by means of the newspaper. My grandparents were subscribers. And I thought maybe the older generation was more ligado or more connected to this paper. Come to find out that a lot of my students who were teenagers and 20-somethings, they also read Luso-Americano. You can't be Portuguese and not know about Luso-Americano because they've been everywhere. Me and 2 other good friends of mine did a motorcycle trip around the U.S. We were still on the road when we heard news that they printed us on the cover. Oh yeah. Beautiful. Oh, another still have that bike? Yep. Great. Yeah, meu pai quer comprá-la. Oh yeah. Let me stick with it first. Excellent. I am a filmmaker. I've had some very incredible opportunities with work, and sometimes there are certain celebrities that I'll tell my mom that I work with, and she'll be like, oh, okay. So I got a call the other day about coming onto this project, and the first person I told was my mother. My first thought was, I can tell my mother that I made it. Luso-Americano matters a lot to them because it was a big source of information for my parents. That was catered to our culture, and I think that brought my parents closer to home. Nowadays, the need is not there as much for the ethnic newspaper, but in the past, definitely, you could hardly survive without it. It was your Bible. You had the numbers of the police, you had the numbers of the council.
What steps do you need to take in order to fulfill your obligations in the United States? The highlights in the 1940s was World War II. And my father would cover that very faithfully on the front page. The rest was all things that were happening within the communities. On one of the islands of the Azores, there was a huge eruption because Azores is very volcanic. Many people died, and so the government here tried to help out these refugees. Also, 1974, when Portugal had the revolution, it was a big event for Portuguese here and throughout the world. It's important to remember there was a dictatorship where there was no freedom of the press, there was no freedom of speech. So Luso-Americanos was enabling discussions and debates in a way that wasn't possible at home. My husband took over in 1979. I told my wife, okay, I'm going to ask your father to sell it to me, which they thought was kind of unusual because I never really worked in a newspaper, frankly. I was an engineer at Western Instruments and from there at RCA. When I took over, I think the biggest paper in those days was about 24 pages. And I grew the newspaper to about 80 pages. The correspondents are all over the United States, from Vermont to Florida. They don't get paid. They are volunteers. The staff here at the newspaper is paid. We have around 7 or 8 full-time jobs here. And they work here for more than 20, 30 years ago. The technology behind producing a newspaper has changed dramatically. I was a little kid, and it was a very dirty business. They used lead type and very dirty ink. You had to go letter by letter and then press them together and then roll a piece of paper over and then glue it to the paper. Compared to the way it is done today, it is frankly like night and day. When we made the switch electronically, we did it very reluctantly. It took us a few years to kind of wean ourselves off the old system because it was something new. You know, electronic, we didn't trust it. It was something we couldn't see, feel, or touch. There is still some meaning, some feeling that if you were used to something, you still like to have it. So that's this holding a piece of paper and kind of turn it over and go back and put it aside and say, okay, you're not going away from me. You are there when I need you. The circulation of the Luso-Americano newspaper currently is about 40,000. We were very big at one time. We have reduced over the years. There are not too many Portuguese nationals coming over here to live. And we do try to keep up with the younger people because those are the ones who will preserve our Portuguese heritage. We've seen other newspapers come and go, French, German, Italian, because there's been a lack of continued interest in the language and the culture from the people that are here. We are losing subscribers in paper, and we are getting new subscribers in a digital edition. I think that the future will be that.
vamos para a agenda das nossas comunidades, o que de mais importante se vai realizar por aí nos próximos dias e nas próximas semanas. E pronto, caros amigos, foi um prazer estar consigo neste programa Ronda Comunitária. Vamos voltar na próxima semana com mais notícias. Até lá, tenha uma boa semana, uma boa noite.